o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nosso Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui reunidos e nesse momento de oração queremos agradecer por essa oportunidade, Pai. Nós queremos nesse momento tão difícil que estamos enfrentando interceder pela nossa igreja, pelo nosso pastor e liderança e que essa dificuldade seja superada. Pedimos pelas nossas autoridades, pelos profissionais da área da saúde e também pelos nossos irmãos em Cristo. Ser com cada família da nossa igreja, Senhor, e também com nossos irmãos enfermos,
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Se conosco no decorrer do culto, e essas bênçãos nós agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ao qual estou estive, Senhor, pois o teu sangue remidou, verteste pelo pecador, ó Salvador, eu vou a ti, ao qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, eu vou a ti. Venho a ti, Deus tão ferido, vem, Senhor.
saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento queremos fazer a leitura do texto que servirá para a nossa meditação no dia de hoje, que se acha na carta de Tiago, no capítulo 4, os 10 primeiros versículos do capítulo 4, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as tuas bênçãos. O dia de hoje, todas as atividades, o alimento, o vestuário, o sustento da nossa vida, o sustento dos nossos familiares, a constante manifestação da tua graça sobre as nossas vidas e a vida da tua igreja. Reconhecemos o teu grande amor, a tua grande bondade, e reconhecemos o teu interesse em nos instruir pela tua palavra. Opera na nossa mente a transformação que esta palavra pode produzir. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos estudando esta carta riquíssima, esta carta que é um grande desafio a uma religiosidade verdadeira. É um ensino espiritual sobre a vida cristã. É uma religião que não é nominal, mas um modo de viver que agrada a Deus. Estamos estudando esta carta e ela nos tem demonstrado que a verdadeira religiosidade, a verdadeira vida espiritual se manifesta de algumas maneiras. Tiago nos ensina, desde o capítulo 1, fazendo um breve resumo, que nós, quando temos uma religião verdadeira, uma comunhão verdadeira com Deus, nós temos alegria pela presença de Deus nas provações. Somos provados, há problemas, há dores, há sofrimento, mas Deus está conosco em todo o tempo. Também ele nos demonstra que a busca por sabedoria é uma característica do homem espiritual. Busca por sabedoria para discernir as coisas espirituais. Na nossa vida podem acontecer fenômenos mais diversos, de origem das mais distintas. E nós precisamos saber a origem dessas coisas. E só podemos conhecer a origem verdadeira dessas coisas quando nós temos discernimento, sabedoria espiritual. E a verdadeira religião nos concede, é o Espírito Santo de Deus que nos concede esta sabedoria para entendermos o que é de Deus, o que não é de Deus. E isto é uma proposta que Tiago apresenta, demonstrando que é de Deus que vem esta sabedoria e que nós podemos obtê-la apenas pedindo com humildade esta sabedoria a Deus. Em terceiro lugar, Tiago também fala da suficiência da presença de Deus
tanto na vida dos humildes como na vida daqueles que são abastados. A baixa condição financeira, a pobreza que muitos crentes estavam passando, não deveria desanimá-los, porque eles tinham a graça de Deus bastante para cada circunstância. E em cada circunstância a graça de Deus bastaria. Mas aqueles que estavam fiados nas suas abundantes riquezas, deveriam entender que a riqueza é também passageira e que, como a flor que murcha com o sol do meio-dia, as riquezas também podem acabar de um momento para outro. Tiago também fala da origem do pecado, demonstrando que nós não somos tentados por Deus, mas somos tentados pela nossa própria concupiscência. O pecado tem origem em nós mesmos, no nosso próprio coração, na satisfação das nossas concupiscências. E, portanto, a vitória é unicamente por meio da palavra do Senhor. Nós somos gerados, conforme Ele nos ensina, pela palavra viva e verdadeira. O Espírito Santo e a palavra geram em nós uma nova vida, que é a única possibilidade que existe para vencer o pecado. A contraposição ao pecado no nosso coração é a geração de uma nova vida pela palavra do Senhor, que contrapõe com a velha vida que vive da concupiscência da carne. Tiago então nos ensina que as ações, os frutos da sabedoria de Deus são as marcas do cristão. E isso se reflete no equilíbrio no falar, no ser tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Tiago também fala da capacidade de autoconfrontação, isto é, quando nós somos crentes verdadeiros, nós nos confrontamos com a palavra. A palavra é um espelho que nos aponta os defeitos, os problemas, as limitações e que clama por correção diária na nossa vida. A palavra de Deus então deve ser estudada como um espelho que nos aponta aquilo que deve ser transformado na nossa mente. E também uma disposição de servir os necessitados. Há uma evidente mudança de interesse na vida daqueles que servem a Deus. E eles passam a enxergar as necessidades do próximo, ao invés de enxergarem apenas as suas necessidades. Tiago fala ainda do tratamento dos irmãos sem acepção de pessoas, ou seja, é uma operosa frutificação do Espírito Santo que me permite tratar as pessoas com amor, independente de serem elas ricas, bem situadas socialmente, pessoas de sucesso, ou pessoas simples, humildes e até sem nenhum tipo de qualificação na nossa sociedade. Como nós temos tratado os nossos irmãos, este também é um teste que Tiago apresenta para ver se nós realmente estamos vivendo de acordo com a palavra. Também ele nos diz, reforçando o domínio do Espírito Santo, que a língua precisa ser controlada. Quantos aspectos da religião verdadeira Tiago levanta? Nós estamos vendo aqui. E o controle da língua é um deles. Ele coloca a língua como um freio que se coloca na boca dos cavalos para controlá-los, de um leme que controla todo o navio. Ele fala do mal que a língua é como um fogo destruidor ou como um veneno que intoxica. E ele fala do contraste impossível de existir, que é uma mesma boca falar coisas que glorificam a Deus e ao mesmo tempo que amaldiçoam os irmãos. Então ele diz que da mesma fonte não pode brotar água boa e água saudável e água insalubre. Ele acha um termo que demonstra que não pode haver nenhum tipo de fruto bom em árvore má ou fruto mau em árvore boa. Então nós estamos aprendendo com Tiago qual é a manifestação da religião verdadeira. E ele fala também da convicção de que o verdadeiro mestre precisa. Tem que entender que Deus chama os verdadeiros mestres para exercerem sabedoria e que os verdadeiros mestres são aqueles que são chamados por Deus, que não se intitulam mestres,
que não se declaram mestres a si mesmos, mas que rompem com todas as dificuldades, com as coisas do mundo, para serem pessoas que manifestam a sabedoria de Deus, que ele coloca em contraste com a sabedoria humana. Muitas vezes os sábios, os mestres falsos das comunidades cristãs iniciais, queriam apenas o prazer de serem chamados mestres, mas tinham uma sabedoria terrena, animal e diabólica, que causava problemas e divisão na igreja. E ele fala da sabedoria de Deus, que é pura, que é pacífica, que é indulgente, que é tratável, que é cheia de misericórdia, que frutifica para a glorificação de Deus. Também Tiago nos ensina sobre aquilo que é a realidade presente nas comunidades judaicas, das contendas. O texto de hoje fala exatamente disso. Por que havia tanta contenda nas comunidades cristãs do primeiro século, especialmente nas comunidades judaicas? E o Espírito Santo nos fala agora, por meio dele, sobre esta realidade presente nas comunidades judaicas, mas que não é característica apenas das comunidades judaicas do primeiro século, mas de todas as comunidades cristãs em todos os tempos. Nós mesmos podemos experimentar isso nas nossas comunidades hoje. O Espírito então fala desta realidade, das contendas, e fala claramente que as contendas se originam nos nossos desejos, nas nossas concupiscências, na tentativa de satisfação daquilo que nós queremos, que nós estabelecemos como prioridade, como primeiro lugar na nossa vida. Então ele diz que a nossa sensualidade, o desejo que nós queremos satisfazer, é a causa principal das guerras e dos atritos e das batalhas que muitas vezes travamos nas nossas igrejas. Mas ele estabelece algumas condições aqui que são preenchidas e que são geradoras de contendas. O primeiro delas é que essa característica é o amor de si mesmo. Ele fala que quando nós amamos a nós mesmos, somos dirigidos pelos nossos deleites pessoais, e por isso mesmo, satisfazendo nossos desejos pessoais, nós nos sobrepomos aos outros. Ao invés de buscar o interesse do próximo, como Paulo nos ensina aos Filipenses, ele nos diz que buscamos os nossos próprios interesses. E quando buscamos os nossos próprios interesses, nós nos colocamos acima das outras pessoas e nós passamos por cima delas, e nós somos agressivos, somos briguentos, somos intolerantes, somos impacientes, cheios de ira, porque a nossa vontade não está sendo feita. O Espírito de Deus, então, por meio desta carta, nos diz que nós passamos a orar egocentricamente. Começamos a pedir aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Muitas vezes, muitos crentes oram apenas pedindo aquilo que acham que Deus tem que dar a eles, mas nunca pedem a Deus que Ele realize a plena vontade dEle nas suas vidas. E apresentam pedidos que Deus não pode realizar, não porque não tenha poder para realizar, mas porque sabiamente Ele entende que se realizar aqueles pedidos, se fizer a nossa vontade, nós estaremos sendo muito mais prejudicados. Deus bondoso, então, olha para isso e as nossas orações egolátricas, egocêntricas, não são atendidas, porque nós amamos ao mundo. E aqui é uma palavra extremamente dura, porque ele chama quem ama o mundo de adúlteros. Ele fala que nós, quando amamos o mundo, nós somos inimigos de Deus. E chama de adúlteros. Aliás, a relação de Deus com Israel no Velho Testamento é sempre mencionada como um casamento. E Israel, sempre que seguia outros deuses, era chamada pelo próprio Deus de adúltero. Israel adúltera, a mulher adúltera do Velho Testamento. E no Novo Testamento também nós entendemos que a igreja comete esse tipo de pecado quando ela se afasta de Deus. Então o Tiago está nos ensinando que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. O ciúme do Espírito Santo se manifesta, não aquele ciúme doentio, egocêntrico, egolátrico, que quer tudo para si, mas um zelo
Porque Deus sabe que o único amor, o amor verdadeiro, que impede que nós façamos aquilo que desagrada a Ele e que, portanto, nos leva à obediência completa, que nos faz bem, é o amor de Deus. Quando Deus nos ama, Ele tem zelo, porque Ele sabe que quando fugimos do amor dEle, nós encontramos amores falsos que nos levam a estar afastados dEle e em pecado e desobediência. Então, Tiago fala que Deus busca exclusividade. Buscando exclusividade, Ele oferece a cada um de nós maior graça. Quanto maior as dificuldades que nós temos para viver a vida cristã, mais abundante graça de Deus nos é dada. De modo que somos gratos a Deus pelas dificuldades, porque com as dificuldades vem também a manifestação soberana e abundante da sua graça. Nós somos fortalecidos no nosso coração, porque Ele socorre os humildes e mostra que mesmo que o diabo nos tente, mesmo que o diabo esteja presente lutando contra nós, os humildes serão sustentados, poderão resistir ao diabo e poderão chegar a purificar as suas almas na obediência. O Senhor, portanto, trata no nosso coração e diz que nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, nos afligir, lamentar e chorar, para que Ele possa abundantemente morar no nosso coração, atuar na nossa vida, de modo que a palavra dEle produza em nós um coração transformado, poderosamente levado a obedecer de todo o coração. Que possamos aprender a humilhar-nos diante de Deus e resistir ao diabo, para que a vontade perfeita de Deus se realize na nossa vida.